Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos com Jesus e com Maria. Que Jesus e Maria já esteja no seu coração, fazendo do seu dia um dia, simplesmente um dia novo, um dia cheio de novidades e surpresas agradáveis. Que a alegria de Deus possa estar assim, radiante através de você, através dos seus gestos, através dos seus movimentos, através dos seus sentidos, do seu olhar, do seu ouvir, do seu falar, do seu tato, e que todos os seus movimentos, todas as suas expressões, nossas expressões, estejam pautadas naquele que tudo pode, naquele que é santo, naquele que é o absoluto, naquele que é o sagrado, naquele que literalmente é o Senhor de tudo, absolutamente o Criador de todas as coisas. Hoje é dia de Santa Teresa de Ávila, uma grande santa doutora da Igreja, que veio nos ensinar grandes coisas espirituais, de uma espiritualidade profunda. E durante sua vida de mulher num tempo tão difícil, ela conseguiu construir mais de 30 mosteiros carmelos, masculino e feminino. E ela mesma pegava pesado, carregava tijolos, saía de carroça pedindo auxílio de materiais de construção para poder levantar esses lugares que seriam verdadeiros oásis, onde aqueles que tinham vocação religiosa ali entrariam para ter e aprender a ter intimidade com o Todo-Poderoso. Assim como o mês de outubro começou com Santa Teresinha, já disse, né? E assim a cada dia do calendário nós temos santos, assim que uma igreja celebra as suas memórias, a gente vê na história de cada um carisma diferente, uma vocação diferente, mas carisma diferente, porém todos com um olhar na mesma direção. A direção no sol nascente, onde surge, como numa manhã pascal, um sol luminoso irradiando alegria e vida. Como quando Jesus saiu do túmulo vivificado pelo Espírito Santo, e nem reconhecido foi pelos seus apóstolos, que tão bem o conheciam, porque ele estava num corpo literalmente glorioso, luminoso, diferenciado do corpo anterior. Ele foi glorificado. E que da mesma forma que na ressurreição de Jesus, glorificado ele foi, irreconhecível ele estava, e que nós também possamos tornar-nos irreconhecíveis no sentido de sermos literalmente missionários, assim como Jesus. Missionários, assim como todos os santos da Igreja, de todos os tempos e de todo lugar, entenderam perfeitamente, totalmente, qual é a verdadeira missão daquele que nasce, daquele que vem do pó da terra e se torna um ser vivente. Evangelizar, se deixar evangelizar, anunciar, pregar a própria experiência de vida, a vida em Jesus Cristo, a vida no Pai pelo poder do Espírito Santo, a vida cheia de uma verdadeira paz, a paz que não é externa, mas uma paz interior, uma paz radiante, uma alegria exuberante, uma felicidade sem medida, porque aquele que possui Deus engravida-se de Deus, aceita-se Deus, trazida por um mensageiro missionário, porque é assim que o contágio se faz, assim como o contágio de doenças também muitas vezes bacterianas se faz,
Da mesma forma, somos nós que entusiaremos os nossos irmãos a aceitar a pessoa de Jesus. Porque sem Jesus não vamos ao Pai. Sem Jesus não alcançamos o colo do Pai. Sem Jesus verdadeiramente não chegamos ao céu. É preciso andar com Jesus, por Jesus e em Jesus, que é a única verdade, caminho e vida. Por isso que o dia de hoje possa sim ser o primeiro dia do resto dos seus dias. Que o dia de hoje para você seja um divisor de águas. Que meus calcanhares, os nossos calcanhares, simplesmente se voltam para a direção apontada por Maria Santíssima, para a direção apontada pelo próprio olhar de Jesus, que sempre olhava para o alto, não mostrando geograficamente uma direção, porque na realidade Deus está em todos os lugares, na sua onipresença, na sua onipotência e na sua onisciência. Mas o lugar de predileção de Deus é o coração pecador do homem, porque mesmo pecador como somos, Deus nos ama demasiadamente. O amor dele por nós é sem medida. A medida do amor de Deus é não ter medida. E diante dessa realidade, quando olhamos ao nosso derredor, mas infelizmente nós fomos psicoadaptando a beleza das coisas, a beleza das cores, a beleza e o exotismo das formas, tudo que entra pelas nossas narinas no sentido do olfato, o perfume, o cheiro, o odor, as cores multicores, os matizes, a natureza sem repetição, singular, um mundo enorme, um mundo gigantesco onde nada se repete. As paisagens não se repetem, por mais que elas sejam parecidas, por mais que a vegetação seja parecida, não se repete. Cada uma é uma na sua singularidade, são ímpar, irrepetíveis, assim como nós somos seres irrepetíveis. E diante dessa verdade, em que Deus nos fez cada um de uma forma própria, somos seres que diferimos uns dos outros pelo nosso caráter, pela nossa personalidade, pelo nosso jeito de ser. Por isso, os santos, por menos que se façam um santo, ou por mais que façam um santo na vida, muitas vezes um não é mais santo do que o outro, porque não é nas grandes obras que se santifica e nem nas pequeninas, mas na quantidade de amor que temos dentro de nós, do qual originamos de Deus, e é Ele que impõe o amor no nosso coração, a bondade em nosso coração, a misericórdia em nosso coração, os carismas da ternura em nosso coração, do acolhimento em nosso coração, da simpatia em nosso coração, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que atrai o beija-flor, a borboleta, a abelha, que é o néctar de flores multicores, onde ela consegue distinguir de longe uma flor real de uma artificial. Nunca se viu uma abelha pousar numa flor, por mais parecida com o natural, é pousar ali, porque ela consegue distinguir com muito mais nitidez, tem mais discernimento nesse aspecto do que nós. Nós muitas vezes confundimos as coisas, porque nós olhamos diferenciados. Nosso olhar possui o pecado, possui a maldade, o julgamento, muitas vezes. Desviamos o olhar que deveria ser um olhar de inocência, de criança, um olhar reto, um olhar de Deus,
um olhar sem julgamento, um olhar que ama, simplesmente ama, um olhar que olha com amor incondicional, mas nós o julgamos pela aparência, pelos movimentos, pela atitude. E quantas vezes nós dizemos para os outros que meu anjo não deu certo com o anjo do outro? É uma fala humana, porque na realidade anjo não vê, nós não vemos os anjos. Nossos anjos jamais deixarão de ser simpáticos com os outros, porque nasceram do mesmo, vieram da mesma originalidade, da mesma fonte. E os anjos são seres angelicais, espirituais e possuem a santidade de Deus. Somos nós e nossas maldades, são nossos julgamentos, é que verdadeiramente não dá certo. Ou sente dentro de si uma repulsa, um preconceito, um sentimento ruim em relação ao outro. Deus não nos olha assim. Deus nos olha unicamente com amor. É um amor tão grande, assim como sobe coraçõezinhos para ilustrar que alguém está amando o outro. O olhar de Deus são corações, corações que simplesmente dançam diante da criatura humana. É um olhar de um coração literalmente imensurável, indiscutivelmente belo, profundo como o oceano. E quando nós vemos que na palavra do capítulo 4 de Lucas, onde Jesus adentra o Jordão, o Rio Jordão, para ser batizado por João, há um trovão que se faz ouvir pelo batizador, pelo Batista. E o trovão ele consegue interpretar, é a voz do Pai, que soprando o Espírito Santo sobre Jesus, mergulhado até a cintura no rio, famoso Jordão, a voz, a declaração também vem junto com o Espírito. Este meu filho muito amado, e nele eu coloco todo meu amor. E quando escutamos uma fala como esta, quando ouvimos uma fala como esta, podemos analisar com toda certeza que se Deus disse que este é meu filho muito amado e nele eu coloco todo o meu amor, podemos dizer que a cruz não tem medida, a horizontalidade dos braços da cruz abraça o universo. Podemos dizer que a verticalidade da cruz, onde o corpo de Jesus se estendeu, ela está apoiada na terra e a parte superior toca o céu. E onde está o céu? O céu não é o limite, ele é ilimitadamente ilimitado. Todo o amor do Pai foi colocado na cruz e nos foi oferecido no Monte Calvário, que significa na Bíblia o lugar da oração. O Pai colocou Jesus sobre o cume do Calvário, como se tivesse, ao contrário, ao invés de nós fazermos a oferta de Jesus ao Pai, o Pai é que fez a oferta de Jesus a nós. É como se virasse do avesso o culto que se dá a Javé, a Elohim, ao Abá, ao Babi, o Pai, Deus, porque todos matavam animais, tiravam-lhe a gordura, que era queimada, o fogo, a cinza, a fumaça passava entre as vísceras do animal sacrificado dentro do templo e subia no sinal de oferenda para que os pecados fossem perdoados. Era feito todo esse procedimento pelo sacerdote. E o pai, ele mesmo exigiu do filho, pediu ao filho
que, esvaziando totalmente de si mesmo, se veste da nossa natureza, com exceção do pecado, para entender todos os nossos sentimentos, do menor ao maior. E sua vida é culminada, assim como sempre foi oferecido um macho, um boi, um cordeiro, macho, só o macho poderia ser oferecido a Deus nos momentos pascais, nos momentos de penitenciais, nos momentos de perdão, no momento do culto, onde se pedia perdão por esse procedimento. E o Pai colocou Jesus sobre um altar, o monte onde é a oração, é exatamente o cume deste monte, porque Jesus é a nossa maior oração. Ele é a nossa oração. Ele, por ele que o Pai nos concede. Foi exatamente na cruz que nós obtivemos de Deus Pai tudo aquilo que temos dentro do nosso processo salvífico. Nós temos a igreja, que é um viático que nos leva para o céu. Nós temos os sacramentos instituídos por Jesus, que ele derramou do próprio coração, porque ali oficialmente ele inaugura a igreja. A igreja oficializa-se em Pentecostes, mas ela nasce na morte de Jesus. É Jesus morrendo e a igreja nascendo. Ela nasce do peito aberto de Jesus, onde sangue e água jorra, e inaugura-se com Maria como mãe da igreja em Pentecostes. Ali se dá oficialmente o nascimento da igreja, precedido pela primeira novena oficial da igreja, onde em cima, no segundo piso, no segundo andar, rezavam-se durante 9 dias, enquanto Jesus subia de encontro ao Pai. E diante de todo este espetáculo de beleza indescritível, que só para aqueles que literalmente e verdadeiramente conseguem enxergar o invisível, se dá o maior milagre, a grandeza da beleza de Deus, que nós só entenderemos o mistério da salvação quando nós escaparmos, nós deixarmos o corpo mortal, para que nosso espírito, nossa alma vá de encontro àquele de onde nós viemos, que nos modelou e nos criou, e quando pronto soprou dentro de nós o hálito da vida. Este hálito volta, assim como uma bolha que vem do fundo do mar, lá das entranhas da profundidade da terra, tão profunda sobe uma bolha de ar. Ela não se mistura com a água, simplesmente explode, faz ploft na superfície, e o ar condensa-se com todo o ar. Da mesma forma, nós sairemos do fundo da terra e subiremos o hálito, e quando encontrarmos Deus, nós nos misturaremos com o divino, com o eterno, com Deus, que é a nossa fonte de origem. Nós fazemos parte, literalmente, do corpo místico de Deus. Ele não tem corpo, mas faremos parte de toda essa luminosidade inexplicável, inexprimível, infinitamente luminosa. Diante de tudo isso, é preciso que nossa sensibilidade humana, de pessoas humanas, porque quanto mais humano me torno, mais santo eu sou. Quanto menos humano sou, menos agradável a Deus eu sou. E o nosso humano precisa sensibilizar-se diante deste amor de Deus, que verdadeiramente nenhum livro no mundo pode juntar e unir todas as bibliotecas onde os literatas escreveram sobre o amor de Deus, que são como gotículas, pequenas gotas de água do mar. Pequenas gotas.
Falar da beleza e do amor de Deus, nunca conseguiremos pôr o fim nessa história. Ela será contada de geração em geração pelos milênios afora, por toda a eternidade, porque não se fala do amor de Deus, mas se vive, se experimenta, é tocável, se experimenta com o interior, com o coração, sente com a sensibilidade de quem verdadeiramente ama, sente de quem verdadeiramente quer amar e ama de uma forma que quer servir até a morte. Não importa a morte, não importa o martírio, seja ele vermelho ou branco, não importa o sofrimento, a dor, não importa desespero, não importa como que o mundo acaba, como será, pode os astros descerem, a terra escurecer, mas o pacto de amor de Deus por nós jamais vacilará, porque nada é comparável, nenhum caos é comparável ao amor de Deus, que supera tudo, absolutamente tudo, tudo, sem exceção alguma. É algo, volto a dizer, inexprimível. Por isso que a nossa vida tem que estar pautada exatamente nele. Precisamos caminhar movido por ele. O nosso respirar deveria ser cada inspirar e respirar deveria ser ele, nele com ele. Cada passo que dermos, cada movimento com a coordenação motora do nosso movimento corporal teria de ser movido pela vontade dele, deixar que é pela vontade dele. O nosso olhar, a expressão do nosso olhar deveríamos deixar que fosse o olhar dele. Que nossas palavras que verbalizamos, muitas vezes escandalizando as pessoas por causa do peso das palavras, peso das maldições, peso das murmurações, peso das reclamações, peso da gritaria, peso da denegrinação de outros. Deveríamos ter vozes suaves como cânticos angelicais, porque Deus fala na suavidade e o seu tom é inaudível pelos ouvidos humanos. Mas o ouvido espiritual que todos nós temos e pela nossa sensibilidade, do amor que temos por este Deus que nos criou e nos ama, e é a fotografia, é a essência da vida. Se soubéssemos, nossa vida começaria hoje, agora. O sentido da nossa vida mudaria radicalmente, totalmente, numa curvatura de muitos graus. Nós não conseguiríamos chorar mais. De tristeza, não, mas de alegria, sim. Nós não conseguiríamos mais parar de louvar a Deus e de agradecer a Deus pelo dom de ter sido trazido do nada à existência para viver eternamente com Ele. Teríamos no coração uma gratidão tão imensurável que poderíamos infartar, não no infarto ruim, mas porque morre-se de amor. Porque morre-se de amor. Morreríamos de amor por ele, assim como ele morreu de amor por nós. Por isso, neste mês missionário, é o mês que precisávamos nos deixar evangelizar, buscar com mais insistência a Santa Missa, a Sagrada Missa, fazer e usar estratégias para entrar na igreja, para participar da Eucaristia, estratégias onde nós, se rezarmos e pedirmos porque acabaram as senhas, nós sabemos que Deus dá um jeito de nos adentrar na igreja para viver ali
o santo milagre da transubstanciação de um alimento no corpo santo de Deus, onde veríamos o maior milagre e rezaríamos a rainha das orações. É driblar o tempo e driblar muitas vezes nossas ocupações para nos ocupar, unindo-nos a Nossa Senhora para saudá-la com a oração que o próprio Pai pôs na boca do anjo Gabriel, que o próprio Espírito soprou através da boca de Isabel e que a Igreja sopra na Santa Maria, respondendo à Ave Maria, e tudo isso plugado, enxertado nas continhas que são muito mais do que bolinhas, mas rosas vivas e perfumadas, onde fazemos guirlandas gigantescas para decorar o altar de Nossa Senhora, onde nós fazemos a alegria do Pai, porque nós estamos homenageando o Pai quando nós fazemos guirlandas para a Virgem Maria, porque ela é a criatura perfeita a qual Deus quis que dela viesse o Filho, como um veículo do divino. Teceríamos guirlandas de orações enfeitando o trono de Jesus, o trono do Espírito Santo e o trono do Pai. Em cada oração que verbalizássemos, ou oração que mentalizássemos, orações em atitudes e atos durante toda a nossa trajetória, num atravessar de rua, num cruzar de um semáforo, de dentro do carro, mesmo na pressa, sempre teremos um olhar e um sorriso para por quem passamos, cumprimentando aquele que desconhecemos quando por eles cruzamos, nas esquinas das metrópoles, da cidade que moramos. Teríamos muito mais gratidão no coração, muito mais fineza no tratar do outro, porque é assim que Deus é e quer que sejamos. E quando nós fazemos a experiência do amor, nós vamos refinando o nosso trato no que diz respeito ao outro. Nós refinamos muito este trato porque o trato, a aliança que Deus fez conosco é uma aliança que brilha mais do que o sol de 1000 meio-dias juntos, unidos. É uma aliança definitiva e eterna. Eis que estamos gravados na palma da mão dele, ele nos diz. Cada fio dos nossos cabelos serão contados. Ele jamais nos deixará em grandes dificuldades. Se permitir isso, quem ama educa. É para o nosso próprio bem, é para o nosso crescimento como filhos. E se somos eleitos e escolhidos por Deus, porque Ele nos diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vade produzais frutos, Ele me escolheu porque sabe que Ele pode me podar, Ele sabe que Ele pode me provar, Ele sabe que Ele pode me castigar. E Ele sabe que na minha humildade eu vou reconhecer que Deus está me modelando, que Deus está me formando, que Deus está me elaborando para que eu vá com as vestes das núpcias do Cordeiro. E é pelo sofrimento redentor, é por honrar a Deus como filho de Deus, sendo assim como o peixinho nada, como o pai, o peixe tem por natureza nadar, assim nós temos por natureza também amar. A glorificação que damos a Deus e o louvor não é com os braços que se levantam, não é com as músicas que cantamos sacras, não é com o pranto que rola por emoções, mas simplesmente quando nós nos deixamos embalar pela vontade de Deus. É quando nós nos deixamos parecer com Deus, quando nós nos deixamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim,
Nós damos a Deus o que é de Deus e damos a César o que é de César. E receberemos como salário a paz. A paz inexplicável. A paz que o mundo nunca, jamais experimentará. Mas os corações de quem verdadeiramente honram a Deus experimentarão e levarão outros que estiverem por perto receber raios dessa luz. Nós nunca fomos no sol. Os raios do sol são quentes, aquece, é luminoso. Sem o sol, sem a luz do sol, não veríamos as formas nem as cores, absolutamente nada. A luz é que faz com que nós enxergamos a beleza de tudo. Caso contrário, é como se fôssemos cegos. Nós só teríamos o tato. Ninguém foi no sol, mas nós sabemos que ele é pura luz. E como ninguém ainda foi a Deus que está ainda na vida, é diferente a luminosidade da luz e a luz em si. Deus é absolutamente algo inexplicável, inexprimível, algo que a nossa mente jamais alcançará, porque é puro amor. Obrigado, Senhor, por me fazer seu filho. Obrigado, Senhor, porque pelo seu Espírito eu me deixo me fazer seu filho. Obrigado porque Jesus me ensinou e aprendi com meu irmão, que é Jesus, a chamá-lo de pai, de mãe, de babi, de Abá. Obrigado, Senhor, pela essa experiência maravilhosa que tenho vivido e experimentado a cada dia que passa, em que amadureço mais a minha fé. Porque quanto mais te busca, mais nós nos autoconhecemos e percebemos a nossa miséria, que somos pobres vermezinhos, mas quando sabemos e sentimos o quanto o Senhor nos ama, não temos mais medo do inferno, não temos mais medo da perdição, do escuro, não temos mais medo de nada, porque sabemos que o Senhor nos envolve. Sabemos que o seu colo, o seu regaço, é o nosso lugar, é o nosso ponto de partida, nosso ponto de chegada, nosso ponto de referência. Por isso, Pai Santo, seja glorificado em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela intercessão poderosa daquela que foi a primeira cristã, que deu a luz ao Cristo, aquela que teve um lugar de privilégio junto com o trono trinitário e nos chama sempre e às vezes com lágrimas nos olhos, que rezemos, que convertamos, porque perder o céu não há nada mais triste e doloroso. Por isso, quando ela chora lágrimas de sangue, é pela dor das almas que deveriam e poderiam ter aproveitado o Salvador, mas não deu crédito à mais bela de todas as histórias, a história de amor de Deus por nós. Amém. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.